Tesouros do deserto. Então nós começamos ali naquela passagem, comecei a falar bastante com vocês daquela passagem, quando o povo sai, né, do Egito, tá certo? Foi semana passada, eu comentei com vocês, tá em Êxodo, né? Aí você pega ali 14, Êxodo 14, Êxodo 15, Êxodo 16, tá? Vamos ficar até Êxodo 16, hoje. Eu gostaria de ler uma parte. Vamos ler de novo. Aqui, Êxodo capítulo 14, no versículo 13 em diante. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Bom, e aí Moisés faz, né? Segue a orientação de Deus, o mar se abre, eles começam a passar, né? E começam a passar, puxam um escape, estamos indo, aí percebem que lá vem o faraó também conseguindo passar, né? E como sempre, quando essas coisas semelhantes a essa acontecem conosco, a gente fica meio confuso, achando que Deus ia nos livrar e parece que o livramento não vai vir, né? Mas o texto mais para frente, você vai lá no verso 23 em diante e tal, você vai ver que ali tudo era o plano de Deus. Qual era o plano? De cumprir o que ele havia prometido. O que ele havia prometido? Olha, avisa o povo que hoje, a partir de hoje, nunca mais você verá o faraó, né? E foi o que aconteceu. Por quê? Logo que eles passaram, os israelitas passaram, Deus permitiu que o mar se fechasse e morreram afogados, né? Tudo bem? E aí vocês devem conhecer bem a história. E aí você vai ver, depois que isso acontece, depois que está garantido, mortinho na silva, né? Como diz a turma, o faraó está mortinho, vem o povo tudo boiando lá. Vem o cântico de Moisés, né? E o cântico de Moisés, ele faz uma adoração ao Senhor, reconhecendo os feitos de Deus neste momento, de uma forma tão maravilhosa, tal. Aparece Miriam e outras mulheres também dançando na presença de Deus, celebrando o nome do Senhor. Continuando o capítulo, né? Depois vocês leem em casa, porque tem várias coisas maravilhosas aqui. No 15 ainda, quando você chega ali no verso 25, você vai ver Deus falando assim: Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Por quê? Porque estavam 3 dias andando no deserto, sem água. E, lógico, ficaram com um tanto de sede. Começou o desconforto, né? A interferência do ambiente, né? Do deserto, aquele desconforto.
E eles chegam num lugar que tem água, mas a água é água ruim, chamada águas amargas, né? Água que não é potável. E Deus orienta a jogar um arbusto, uma planta na água, e a água fica boa. O Senhor lhe deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Né? Grava, marca aí na sua Bíblia esse texto. E os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Né? Interessante, né? Quando a gente fala que Deus vai nos provar, todo mundo acha que é coisa ruim, né? Não é ruim. Não é ruim, é bom, né? Indo para um pouquinho mais para frente, porque daqui a pouco eu vou desenrolar o assunto todo, você vai ver o povo reclamando de novo. Por quê? Porque viu o livramento lá no Egito, viu a coluna de fogo, viu a nuvem protegendo, viu a coluna se deslocar para trás, viu a nuvem se deslocar para trás. Quer dizer, sinais acontecendo. E o povo achando ruim. Achou ruim quando 3 dias de sede, né? Aí já começa as interferências afetarem. Resolveu a água. Agora tem água. Qual foi o problema? Agora o que comer? Né? A gente não tem carne. Lá no Egito a gente comia todo dia. Né? Comia todo dia. Tinha cebola. Carninha temperada, filho. Não é só temperadinha. Tinha cebola, tinha alho. Ui. Bom demais, né? Graças a Deus a gente tem, né? Não precisa ficar no Egito, não. Né? Então, tinha cebola, tinha alho, tinha carne. Eles eram servidos com um fim, para serem escravos. Mas eles eram servidos. E aqui, no capítulo 16, você vai ver que Deus manda as codornizes, né? E depois também o maná. Tá aí nesses capítulos. Agora vamos falar sobre os tesouros do deserto. Irmãos, o primeiro, se você pegar tudo isso que foi falado hoje, agora, nós temos que assim, por que Deus trabalhou assim? Por que Deus conduziu as coisas dessa forma, se poderia deixar as coisas muito mais tranquilas, muito mais suaves, para um povo que, afinal de contas, estava sofrido, né? Sofrido, 300, 400 anos na escravidão. Pega leve, né, Deus? Pega leve. E Deus permitindo tantas emoções, tanta coisa intensa e tal. Então, acho que o primeiro ponto que nós temos que colocar realmente como tesouro de Deus nas nossas lutas é Deus nos revelar para nós mesmos que nós temos um ambiente de segurança, um ambiente de paz, quando nós de verdade nos rendemos a Ele. Ele define, Ele controla. Uma parte da minha história foi assim. Quando eu comecei a meditar nisso, eu falei assim: não, Deus, você fez isso comigo. Uma parte da minha história, quando eu conheci a Cristo, quando eu tomei uma decisão por Cristo, a minha vida piorou, não melhorou. Como assim tua vida piorou? Cristo entrou na tua vida já melhorou? Não nesse aspecto. No aspecto humano, nas adversidades. Falei, eu tinha uma vida
financeira assim, tranquila, acabou a tranquilidade. Perdi a vida financeira. Eu podia morar praticamente onde eu queria morar, e eu fui morar em pensão. Não é pensão de estudante, não. Pensão de estudante é filé. É pensão de beira de rodoviária mesmo, essas coisas bem ruins. Eu podia comer o que eu queria, passei a fazer uma refeição por dia, quando eu entrei na igreja. Eu até então estava mais ou menos pagando a faculdade, acabou o dinheiro para pagar a faculdade. Eu era uma pessoa envolvido com a turma da faculdade, e eu passei a ser o crentão da turma. Comecei a ser perseguido. Então você fala assim, ué, rapaz, esse negócio de Deus, uma pessoa de fora, né? E eu como novo convertido, eu estava assim, né? Às vezes eu fazia a minha oração a Deus e falava assim, Deus, me falaram que o Senhor seria bênção na minha vida, mas eu acho que o negócio tem outro nome, é maldição, não é bênção. O Senhor entrou na minha vida, zangou tudo. Aí você fala assim, ué, mas na minha foi diferente. Que bom. Mas tudo tem uma razão, irmãos. Tudo tem uma razão. O povo ali, eles tinham... Eu vou entrar na minha, já você vai entender, mas eu estou voltando agora ao texto. 400 anos como escravo. O povo não tinha identidade de nação, mas o povo tinha uma dependência. Mas uma dependência doentia, sofrida, que era fazer a vontade de homens, né? E aí Deus tira eles de lá. Tira, mas quando nós saímos da vida do pecado, nós não sabemos, nós não temos a plena revelação da vida no Espírito, é ou não é? Nós temos diretrizes na palavra de Deus, nós temos a leitura, a capacidade de ler e entender, mas isso não significa que você tenha maturidade. A maturidade é você conseguir contextualizar a palavra na sua vida. Aí você vive a palavra, aí você está amadurecendo, né? Então, ali aquele povo, eles tinham que se desligar de um padrão que não era um padrão de Deus. Eu também tinha que me desligar de um padrão. O padrão era o seguinte, eu me sentia seguro porque eu tinha o recurso que podia comprar o que eu queria. Eu podia ir em qualquer festa, podia ir em qualquer coisa, podia comprar isso, comprar aquilo, né? E Deus queria me ensinar o quê? Não, você tem que depender de mim, mas não tinha jeito, que eu já dependia do dinheiro. Posição social, etc, né? Então, como que tira essa venda? Tirando a venda. Qual era a venda? O dinheiro. Então tinha que tirar o quê? O dinheiro. Estão entendendo? E aí eu fiquei sem nada financeiramente. Quase nada, né? E aí eu pude ver a minha realidade. Aí surgiu inseguranças, surgiu medo, angústia. Um tanto de coisa que eu não sabia que poderia sentir. Senti, e aquilo abalou, aquilo incomodou demais. Mas quando a palavra de Deus diz que quando quando fala assim, o fraco diga eu sou forte, ele está num contexto qual? Que na minha fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado. Porque quando eu me percebo fraco, eu vejo as minhas limitações e eu sei quem Deus é, eu vou correr para Ele. Esse é uma pessoa que raciocina vai fazer isso. Eu vou buscar segurança aonde tem, né? E o que Deus fez aqui nesse povo, no povo, também é um tesouro isso, irmãos. Ouça o que eu estou te falando. A nossa segurança
quando a pessoa, ela não só descobre, mas ela consegue ajustar a vida dela, fazendo com que Deus de fato seja a sua segurança, Deus te leva a lugares altos, altos e altos. Não é de vaidade. Por quê? Porque quando você entende isso, você não se vaidece mais. Deus começa a te usar nessa terra como pessoa que Ele pode dar mais recursos para você do que para o outro. Por quê? Porque você se torna um canal de Deus para abençoar quem não tem. Você consegue compartilhar o seu com os outros. Então você se tornou o canal de Deus para abençoar, suprir. Então, se você é o canal de Deus, Ele manda para você, não manda para o outro. Estão entendendo? Agora, Deus nunca vai acrescentar, porque Ele sabe que o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de se apegar às coisas materiais. E a gente substitui com facilidade a divindade que não é visível, que não se fala com verbalmente, se ouve com esses ouvidos. Então isso envolve sempre estar trabalhando a nossa vida espiritual. É muito mais fácil se apegar às coisas que são visíveis, que são naturais, né? Então Deus sabe disso. Então você pode observar, tem vários testemunhos nessa terra aqui de pessoas que ganhavam, tinham um recurso razoável e elas começaram a crer nisso, a investir nisso, e em vez de ela diminuir os seus recursos, Deus foi abrindo porta para a pessoa não estava nem atrás do negócio, o negócio vinha, aparecia e fechava o negócio, aquilo se desdobrava e ele tinha recursos. Então, o primeiro tesouro do deserto é a dependência em Deus. É a troca do meu eu pela presença do Espírito de Deus. É a troca do eu vou fazer assim por Senhor, o que devo fazer. Estão entendendo? É a pressa de realizar, é a troca da pressa de realizar pela pressa de buscar o Senhor. Eu realizo se Deus disser para eu realizar. Eu realizo se eu apresentar um projeto para Deus e Deus falar assim, isso me alegra. Eu vou lá e faço. Né? Entenderam, irmãos? Quer ver uma outra coisa que tem a ver com isso? Alguns anos atrás, eu falei, Senhor, eu tenho feito tantas coisas em Teu nome, Senhor. Tantas coisas, Senhor. Por que o Senhor não está abrindo essas portas? Interessante, né? Porque, sinceramente, eu estava fazendo para Deus, não era para mim, não. Para Deus. E o negócio tudo emperrado. E eu fiz essa oração, não tive resposta ali imediata, eu voltei a repetir a oração. Senhor, eu estou falando com o Senhor. E aí, qual é a resposta? Porque tem uma resposta para isso. Qual é a resposta? Sabe o que Deus falou para mim? De fato, você tem feito muitas coisas, ao ponto de nem me escutar para o que eu quero que você faça. Nossa, minha cara caiu. Tá, nem tendo tempo, né, para ouvir o Senhor. E quantos de nós talvez sejamos achando assim, não, estou bem, eu estou só andando na vontade de Deus, quando a gente está fazendo tanto de coisa que às vezes não é a vontade do Senhor, mesmo que eu esteja fazendo em nome de Deus. Não é, está jogando o tempo fora. Deus queria que eu estivesse fazendo outra coisa, em outro lugar, né? Então, esse coração rendido, né, que a gente canta,
que a gente fala que a gente se prostra aos pés do Senhor, se prostrar é isso, né? É Ele falar, eu estou aqui na tua presença, enquanto o Senhor não me falar, eu não tenho o que fazer. Né? Amém? Quem não tem um coração desta forma, irmãos, esse coração vai ter dificuldade de entrar as coisas de Deus. E quando chega, distorce, porque mistura com aquilo que a pessoa quer, com a força do braço dela, com os sentimentos dela. E quando Deus assume, a gente permite Deus assumir o controle da nossa vida, uma das primeiras coisas que você vai perceber que vai mudar em você são os seus sentimentos. Aí você começa a lidar com determinadas coisas que antes você suportava, que você assim aturava, mas hoje não. Você lida com paz, você ora por aquilo, você investe na mudança da situação, né? Amém, irmãos? Estão entendendo? Então isso é muito importante. É a base, isso é base, é o nosso coração. É a base de tudo, né? Provérbios 4, guarda o teu coração porque dele procede a fonte da vida. Vai lá em Esdras, a restauração ali, né, de tudo que tinha que ser feito, que era enorme a obra. Por onde que começou a restauração? Pelo altar. O altar é o nosso coração. Amém? Tá? Então estou pegando pontos aí para você ver, né? Vem lá de trás, vai em Provérbios, Salomão, depois vai lá em Esdras, né? E já a fase que já tinha sido destruído o templo, tudo, Jerusalém, já está reconstruindo, né? Então, que em nome de Jesus a gente possa dar esses passos. Nós vamos ver vários pontos nessa caminhada do deserto. Por que Deus fez daquela maneira? O que Ele estava mexendo ali, né? Que isso também você dê espaço no seu coração. Não tenha medo. Ouça isso, não tenha medo do Espírito Santo de Deus. Ele não está te conduzindo para um abismo. Você não precisa ficar assim, eu deixo, mas eu não largo todo o controle, né? Eu deixo, mas eu fico vigiando. Entrega tudo, irmão, né? É tudo, né? É tudo. Se perceba, descubra onde está resistente ainda, vai lá. Fala com Deus, Senhor, essa área eu não entreguei ainda, né? Deixa Deus entrar ali, deixa Deus mostrar que é Deus, né? Nessa área também, que só vai sarar, não vai machucar, vai sarar. Amém? Vamos orar um pouquinho? Senhor, em nome de Jesus. Senhor, as revelações que o Senhor traz na Tua palavra são coisas maravilhosas. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder não só ler a Tua palavra, mas receber do Senhor aquilo que está por trás, aquilo que está no mais profundo sentido da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos primeiros passos, a primeira caminhada, a primeira jornada do Teu povo no deserto, o Senhor nos traz a revelação de que o Senhor começou a trabalhar o ponto principal, é o coração. A mudança de coração, a mudança de disposição de coração. Um coração agora rendido ao Senhor. É a base, é a terra fértil para que o Senhor venha colocar todo mais. Que o nosso coração seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos ver nos nossos desertos, aqueles que nós encontramos na nossa vida, nós possamos entender que o Senhor está permitindo que nós estejamos passando por ele, para que nós entendamos que não temos o controle de todas as coisas, para que nós entendamos que o Senhor tem, e que o Senhor tem um plano, que é maravilhoso para a nossa vida, tem promessa, e a promessa que o Senhor deu, não há circunstâncias
que possam impedir a tua promessa de se cumprir. Nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos ter um coração onde o Senhor fique no centro e o nosso eu seja colocado ao lado, nunca mais no centro. Que assim seja, Deus, para que as revelações e o fluir do Senhor na nossa vida e através da nossa vida não encontre mais impedimento, não encontre mais resistências, mas que o Senhor encontre em nós pessoas rendidas ao Senhor, instrumentos para louvor e glória do teu nome. Que assim seja em nome de Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor.